Faz um pouquinho mais de 6 meses que eu estou em Portugal fazendo o meu mestrado. E eu tô aqui para compartilhar como foi o meu primeiro semestre no mestrado aqui em Portugal. Confesso que tiveram muitas crises, muitas dificuldades, muitos estresses, mas será que tá valendo a pena? Apesar de eu ter pesquisado bastante de como funcionava o mestrado aqui em Portugal antes de eu vir, ainda assim, quando eu cheguei aqui, me surpreendi com algumas questões e tive algumas dificuldades. Porque é muito diferente quando você pesquisa do que quando você realmente vivencia aquilo. A começar pela questão do sistema de ensino, a forma que realmente funciona um mestrado aqui e o ensino superior no geral. Bom, eu já sabia que o mestrado era uma continuação da graduação, e diferentemente do Brasil, que é mais focado em pesquisa realmente. Então eu já imaginava que teria um modelo, um estilo mais de faculdade mesmo, e não de pesquisa. Mas mesmo assim, essa acho que foi uma das minhas maiores dificuldades, que foi me adaptar à questão de trabalhos, provas, muitas aulas, uma carga de horário bem grande, comparado com o que eu acho que, imagino, na verdade, né, que seria um mestrado no Brasil. Porque a gente tem muitas matérias, a gente tem muitas provas e muitos trabalhos como se fosse um modelo mesmo de uma faculdade, de uma graduação. Então, por isso, eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade de gerir um pouco a minha agenda, o meu tempo de estudo. Porque eu trabalho, eu tenho minha vida pessoal também, e eu não esperava que seria tão puxado assim. Até porque esse foi um outro ponto que eu tive um pouquinho de dificuldade de me adaptar também. Aqui, eles focam muito em notas, nas suas avaliações, o que quanto você tira nas provas e nos trabalhos. Claro, né, toda faculdade, inclusive até a escola, a gente precisa tirar uma nota suficiente para poder passar de ano, normal. Mas aqui tem uma pressão maior nisso, tem um peso maior. E isso não é só eu que senti ou os outros brasileiros que estão aqui comigo, mas até os próprios portugueses disseram que sentiram essa diferença entre a licenciatura deles e o mestrado, que tem esse peso maior, essa cobrança maior que os professores falam com uma certa frequência a importância das notas. Por quê? Por exemplo, no meu mestrado, no segundo ano eu tenho que fazer um estágio, que é um estágio obrigatório que é vinculado à universidade. Então tem as instituições que têm parcerias com a universidade, aí quando chega o momento a gente escolhe qual instituição a gente quer fazer o nosso estágio. Porém, se eu e mais uma colega escolhermos o mesmo local e só tiver uma vaga, fica com a vaga quem tiver a maior nota. A mesma coisa se aplica à dissertação do mestrado. Então, quando chegar o momento de escolher o professor que eu quero fazer a minha dissertação, e se tiver uma outra pessoa que também quer o mesmo professor e ele não tiver uma vaga suficiente para as duas pessoas, ganha quem tiver a melhor nota. Então acaba tendo essa pressão, parece que uma competitividade, até uma comparação com os colegas das nossas notas. Inclusive, quando os professores divulgam as notas, eles divulgam para todo mundo. Então tem lá que eles chamam de tutoria, que é o site que nós alunos temos acesso. Então, quando eles vão divulgar, eles divulgam uma tabela com as notas de todo mundo da sala. Então, eu pelo menos não me sinto muito confortável com isso e acabo sentindo também essa pressãozinha a mais. Além disso, também teve um outro ponto que eu tive um pouco de dificuldade, que eu não sei se é porque é o mestrado, provavelmente, ou se também acontece na licenciatura ou até nas escolas aqui, isso é uma questão de cultura e do sistema de ensino deles. Mas eu tive dificuldade com a didática deles. Eles têm uma mentalidade de passar aquilo que está programado no conteúdo da disciplina, mas também passar aquilo de uma forma mais corrida, parece, e mais superficial. E aí você se vira. Você que tem que estudar sozinho, você que tem que já saber esse conteúdo, já ter esse conhecimento. Então fica uma coisa um pouco solitária também, de que você meio que tem que aprender sozinho e se virar realmente. E ainda também falando sobre a questão da didática de ensino, me passou a impressão que tem pouco tempo para os professores darem as aulas, darem as matérias, e fica tudo muito jogado e muito corrido também. Porque, por exemplo, as minhas aulas iniciaram dia 26 de setembro e terminaram mais ou menos ali pela segunda semana de dezembro. E nesse período, a gente teve dois momentos de avaliações.
E de um período para outro foram só algumas semanas de diferença. Então os professores tinham que correr para passar tudo o que eles precisavam passar. Então, às vezes, nem dava tempo da gente assimilar o que o professor tinha acabado de falar na semana anterior, já estava num conteúdo novo, numa matéria nova, falando uma coisa diferente, e a gente não conseguia realmente assimilar, aprender e absorver aquilo. E aí volta para aquilo. Então, você que se vira em casa, você que estude em casa sozinho. E acaba sendo bem puxado e estressante, realmente. Principalmente no final do semestre, eu fiquei bem estressada, eu fiquei bem sobrecarregada. Não só eu, os meus colegas que estão aqui também, tanto do mestrado que eu estou fazendo, quanto de outros cursos, relataram essa sensação de sobrecarga mesmo, de estafa mental. Claro, a gente também não pode deixar de mencionar a parte de adaptação, de se acostumar mesmo com a língua. Obviamente, é a mesma língua, é tudo português, mas é diferente. Então, no começo das aulas, parecia que eu tinha que fazer um esforço para entender o que os professores estavam falando, que tornava mais cansativo ainda. Hoje já estou um pouco mais adaptada, já é um pouco mais fácil, não preciso me esforçar tanto para entender o que eles falam. Só no dia a dia, algum português fala muito mais rápido, aí às vezes eu preciso pedir para repetir, preciso parar para pensar para entender o que eles estão falando. Mas com os professores eu acabei me adaptando já, e eles são bem compreensíveis também quando tem algum termo que eu não conheço, que a gente não conhece, nós brasileiros, né? Ou a gente quer comunicar alguma coisa que eles também não entendem muito bem. Acaba sendo só mais uma questão de adaptação mesmo, que é cansativa também, mas eu achei que os professores foram bem compreensíveis nesse sentido. Então, tendo em vista todo esse cenário que eu falei só de cansaço, estresse, sobrecarga, enfim, será que vale a pena realmente o mestrado? Falando da minha experiência, eu acredito que sim. Apesar da dificuldade toda, realmente foi muito cansativo. Assumo também que agora eu estou iniciando o segundo semestre do primeiro ano, porque eu já falei isso num vídeo anterior, mas reforçando, o ano letivo aqui começa no segundo semestre do ano. Então, agora eu estou iniciando o segundo semestre do primeiro ano letivo do mestrado. E eu tô um pouco nervosa. Já estava no finalzinho das férias agora de janeiro, pensando que, meu Deus, eu vou voltar para as aulas, será que vai ser aquela correria de novo? Mas mesmo assim, ainda está sendo uma experiência extremamente enriquecedora. Tanto como profissional, em questão de conhecimento, conhecimento nunca é demais, está sendo interessante também ver a minha área por uma outra perspectiva, porque passa pela questão cultural também, então sempre agrega alguma coisa, com certeza, né? Também como pessoa, está sendo um desafio imenso para mim, de me desafiar, de me colocar em situações novas, com pessoas novas, me comunicar de várias formas. Então, sim, eu digo que sim, vale a pena. Mas, se você está pensando em vir, tem que ter toda essa consciência, esse planejamento, que não vai ser uma coisa linda, fácil, estudo tranquilo. Não é. Você vai ter que se dedicar, sim, tanto com tempo, dinheiro e emocionalmente. Então, resumindo, é cansativo, mas vale muito a pena e essa é a minha experiência. Eu queria saber a experiência de vocês também. Queria saber quem já passou por isso, como é que tá sendo, como é que foi, pra gente trocar algumas figurinhas, trocar dicas, enfim. E se você tá pensando em vir, me conta nos comentários também as suas expectativas, como é que tá o seu planejamento, que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo.